Segundo Reis capítulo 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar, porém ele andou neles e também o bosque ficou em pé em Samaria. Por que não deixou a Jeoacás, do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os? Ora, o mais dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, o carro de Israel, e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios, em Afeque, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. Caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu, e recuperou as cidades de Israel.